Nós estamos aqui hoje, vamos meditar na palavra do Senhor. Não temos, acredito eu, tempo suficiente para tudo, mas espero em Deus que nós consigamos fazer uma boa parte do que pretendemos. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor e a mensagem hoje é viver e morrer para Deus. O texto está Romanos 1,17, eu vou ler 3 versículos para que você me acompanhe. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10:38. Nós precisamos de fé para viver, amém? E os dias que nós estamos atravessando tão difíceis, tão nebulosos, precisamos de mais fé ainda.
Eu acho que nós estamos nos dias de fazer a oração dos discípulos, quando eles disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Pediram mais fé, porque os dias realmente são difíceis. Mas precisamos de fé para morrer também. Eu não ouvi um amém? Precisamos de fé para morrer. Amém? Não tem jeito, querendo ou não. Irmãos, infelizmente tem muita gente cristã, bem intencionada, vivendo da forma errada. Errada, porque está crendo da forma errada, andando da forma errada, enxergando da forma errada. E nós precisamos entender e aprender que a vida cristã não é sobre ter mais ou sobre ser mais. É sobre viver para Deus, da forma de Deus, para morrer com Deus e para Deus. Repita comigo. Viver para Deus, da forma para e para Deus. Amém? Esse é o nosso chamado, não tem outro, querido. Você já leu o Salmo 24? O Salmo 24 diz: o Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo o que nela há. Eu costumo brincar com os irmãos e dizer para eles assim: até esse teu narizinho empinado é de Jesus. E não tem jeito, é dele. Sabe, às vezes nós achamos que somos alguma coisa, mas não somos nada. Então, eu tenho que aprender que é sobre isso a minha vida. Viver para Deus, da forma de Deus, para morrer com Deus e para Deus. Não tem outro caminho. Nós temos uma cultura, e a nossa cultura cultica, a nossa cultura de louvores, ela é muito calcada em cima de uma coisa: céu. Você já reparou isso, não? Os nossos antepassados que escreveram os nossos hinários, hoje ninguém tem. Alguém tem um hinário aí? Ninguém tem. Um cantor cristão, uma harpa cristã, um hinário do culto cristão, ninguém tem. Ninguém tem. Nós não usamos mais, abolimos os nossos hinários. Mas os nossos hinários tinham algumas coisas, alguns louvores, ou a grande maioria deles, enalteciam a vida do cristão no céu. Já reparou? Lembram disso, não? Tudo que se falava, eu me lembro de eu não sei cantar, vocês sabem disso, né? Mas eu me lembro de um louvor, um hino no cantor cristão, chamado A Bela Cidade, que enaltecia: tenho lido da bela cidade, construída por Cristo no céu, a murada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. Acabou que eu não tenho mais fôlego. Mas muito bom esse louvor, nos fala da vida no céu. E crescemos trazendo em nós essa ideia. Por que é que eu aceitei Jesus? Por que é que eu aceitei Jesus? E a resposta imediata qual é? Ir para o céu. Se fosse para ir para o céu, eu vou dizer para você uma coisa sem medo de errar. No momento que você recebesse Jesus como teu Senhor e Salvador, ia acontecer um mistério. Ele te arrebatava. Mas nós somos chamados porque Ele tem... Gente, por favor, me ajude aqui. Tem um barulho estranho aqui e está me incomodando. Muito obrigado. Ô velho chato, né? Mas não adianta, eu ouço essas coisas, me atrapalham. Preste atenção. Você subiria, ia para o céu e acabou, mas não vai. Por quê? Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer te usar para algo maior e melhor. Amém? Amém? Deus tem uma obra com você e por causa disso Ele quer te abençoar. Nós somos influenciados pelos hinos americanos. Os hinos americanos, a grande maioria dos autores nos hinários são os americanos. E os hinos americanos foram compostos por escravos que enalteciam a vida no céu, a liberdade, tudo aquilo. E uma boa época nós chamávamos aquilo de negro espiritual. Era um costume nosso de chamar esse tipo de louvor. Mas eu quero que você se entenda uma coisa: Deus tem algo com você aqui na terra. Antes de te levar para o céu, antes de você ser salvo, Deus tem coisas grandes para fazer em nós e através de nós. Amém? Amém?
Lamentavelmente, nós vivemos dominados por um pensamento imediatista, de pensar apenas em nós. Começa aí, não é? É eu de novo e eu novamente. E aqui e agora. E nós queremos resolver as nossas necessidades do momento. E às vezes queremos que Deus esteja atento e pronto para nos abençoar a hora que nós precisamos. Jesus ensina numa parábola da seguinte maneira, leiam comigo. Direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, nesta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Descanse, coma, beba e alegre-se. Lucas 12, 19 e 20. Me fala uma coisa, para quem você vive? Para quem você vive? A quem você pertence? Qual é o teu propósito aqui na terra? Onde você deseja chegar? Qual é a tua prioridade de vida? Você já pensou nisso? Qual é a tua prioridade de vida? Eu estou falando rápido porque eu sei que o tempo não dá e é um pouco longo. Qual é a tua prioridade de vida? Já pensou ou não? Cada um de nós tem uma prioridade diferente. Um quer casar, outro quer fazer a faculdade, outro quer estar no estádio torcendo para o Timão, já está bom demais. Outro quer estar no fluxo. Cada um tem uma prioridade diferente. Mas a prioridade do ser humano não deveria ser esta. E sim, deveria ser aquilo que Jesus ensina no Evangelho de Mateus. Mateus 6,33, todo mundo sabe de cor. Lembraram? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Em outras palavras, se você estiver buscando o reino de Deus, a faculdade vem. Se você estiver buscando o reino de Deus, o casamento vem. Se você estiver buscando o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: a tua bênção vem por osmose, irmão. Você vai receber. Você está na presença de Deus, vem vitória. Você está na presença de Deus, vem cura. Você está na presença de Deus, o teu problema vai ser resolvido. Mas tem que buscar. Então, qual é a tua prioridade de vida? O que é que você tem feito com o que Deus te deu? Quantos aqui enterraram o talento? Quantos aqui enterraram o talento? Deixaram de fazer aquilo que Deus um dia os chamou para fazer. E sentiram, vocês sentiram no coração? Porque, irmão, se há uma coisa que você sente, e se há uma coisa que não tem como negar, é o chamado de Deus. Pelo menos comigo aconteceu isso. Deus me chamou e foi uma coisa tão forte, que eu não consigo me esquecer daquele dia. É algo que ficou gravado na minha mente e não passa. Eu me lembro e vem luta, e vem dificuldade, e vem problema, e vem tudo que você puder imaginar. Eu paro e digo, Deus me chamou. E eu me lembro do chamado de Deus, foi algo claro aqui, meu coração ardia, e o Senhor me dizia, você vai ser pastor. E eu disse, eu quero ser pastor, é o meu sonho ser pastor, e eu vou ser pastor, e eu quero ser pastor. E aquilo vinha e ardia no meu coração, e isso aconteceu num dia especial na minha vida, foi o dia do meu batismo, mas eu tinha 13 anos de idade. E nesse dia, quando eu saí do batismo, o pastor me batizou, quando ele me levantou das águas, me emergiu das águas, eu olhei para a cara dele e falei assim, ó, assustado com a água assim, pastor, o que eu tenho que fazer para ser pastor? Ele olhou para mim e falou assim, menino, ainda é cedo, espera. E eu falei, estou esperando, estou aqui. E passaram-se muitos anos, 22 anos depois, com 35, eu fui ordenado. Faz pouco tempo, é bem verdade. Mas com 35 anos eu fui ordenado. Foi uma bênção de Deus na minha vida. Então o que acontece? Acontece o seguinte, eu recebi um chamado. Deus me deu um dom. Sabe, está lá. Um dos 5 dons de Efésios 4:11.
Deus me deu. Eu não tenho todos os dons. Uma vez alguém me perguntou e eu falei, tenho todos. Quantos dons você tem, pastor? Tenho todos. Todos quais? Todos. Quantos dons tem? Alguém lembra? Quantos dons tem? Quando eu era pentecostal eu dizia, tem 9. Não é? Mas não é 9. Porque depois você tem mais os 5 dons de ministério. São 14. E depois você tem os outros. Né? Paulo fala que tem o dom de administrar. Eu não me lembro mais assim de memória, não lembro, mas são, acho que contando, dá uns 19 dons. Desses dons todos que você tem aí falando sobre isso. Só tem um dom que eu nunca tive e nunca terei. É o dom de visão. Esse dom não existe. Tem alguém que diz por aí que tem dom de visão, mas é mentira. Não tem dom de visão, não existe, viu? A visão se manifesta em alguns dons dos quais nós recebemos. Profecia, operação de maravilhas, mas não é dom. Na Bíblia não está escrito, a um foi dado pelo Espírito o dom da visão. Não tem. Vidente não tem na Bíblia, tá? A gente tem que entender isso muito claro. Deus nos mostra, mas não é o dom. A visão está inerente ou está dentro de um outro dom. É a manifestação em um outro dom e não um dom específico. Bom, mas você tem feito o que com o que Deus te deu? O que é que você tem realizado com o que Deus colocou na tua vida? Enterrou o talento? Multiplicou? Guardou? Me fala uma outra coisa. O que é a fé para você? Eu sei que os eruditos vão dizer, Hebreus 6, não é? 11, Hebreus 11, 1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Isso são os eruditos, né? Maravilha. Mas o que é fé para você? E se você entender o que é fé, você tem feito o que para repartir esta fé que Jesus deu para você? Aprendamos uma coisa: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vamos falar de uma coisa. Há uma doutrina romana, veio desde Roma, da Roma antiga, não é da Roma católica, não, da Roma antiga, chamada hedonismo. O hedonismo é a doutrina onde o homem busca mais os prazeres da carne e da vida, ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar. É quando ele coloca os seus prazeres e até as suas necessidades em primeiro lugar e não a Deus. Então eu costumo chamar o velho hedonismo. Ele está matando a vida cristã de muitas pessoas. Por quê? Porque estamos apegados ao prazer, ao nosso deleite. Aí o crente faz uma festa. No meu tempo eu fazia festa e a gente tocava louvores. O crente faz uma festa hoje e toca o quê? Foram arrebatados, né? Olha, de 10 festas de crente, eu encontro uma que toca louvor. As outras é música secular. Não tenho nada contra a música secular, pelo amor de Deus, tá? Não tenho nada. Claro que tem algumas músicas que tem uns crentes que estão fazendo quadradinho de 8. Bom, isso é outra conversa que também não interessa, né? Mas é o hedonismo. É o hedonismo. E o hedonismo nos distancia de Deus. Ou Jesus é tudo, ou Jesus não é nada na sua vida. Quem é Jesus para você? Por isso ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você vem atrás, você vem à igreja atrás das outras coisas e não de Jesus. E eu costumo dizer que as outras coisas não tem nessa igreja. Nessa igreja tem Jesus. Mas ele você não quer. Por quê? Porque não interessa. Eu estou mais preocupado comigo. É o meu hedonismo, é o meu querer, é a minha vontade. Mas nós queremos as outras coisas e elas não vêm. E não vão acontecer. Por quê? Porque querendo ou não eu fiz o que não devia na presença de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem
de Deus. Amém? Cuidado com o amor ao dinheiro. A principal coisa, cuidado com o amor ao dinheiro. Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram-se a si mesma com muitos sofrimentos. Entenda uma coisa: autoestima e patrimônio não são sinônimos. Tem gente que acha que para subir a estima, para ter uma autoestima boa, ele precisa ter uma nave. Não precisa. Você pode andar a pé e ter uma boa autoestima. Então aprenda, são coisas fundamentais. A vida cristã é uma vida de fé. Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista. Amém? Tem crente que não tem fé para vir no culto, mas não vou comentar esse assunto. A recomendação de Jesus não foi que tivéssemos fé no homem, fé em nós mesmos, fé na vida ou mesmo fé na fé. Ele deu uma direção muito clara a respeito de fé. Ele disse assim: tenham fé em Deus. Essa é a ordem de Jesus: tenham fé em Deus. Eu não estou aqui para ter fé no pastor. Eu já falei 1 milhão de vezes, eu não sou santo, eu sou pecador. E nem tenho mão ungida que faz milagre e opera maravilhas. Não opera. Não se iluda com isso. Quem opera a maravilha na igreja é Jesus. Amém? Amém? Ele usa quem ele quer. Um dia ele usou uma mula e hoje ele está usando outra. Aprenda isso. Amém? Aprenda isso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele usa qualquer um de nós, tá? E não é porque eu sou usado por Deus que eu sou santo. Eu sou apenas um instrumento. Nada mais do que isso. Então, aprenda a ter fé em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a servir a Deus. Aprenda a andar na presença de Deus. Amém? Eu quero ler com você Evangelho de Mateus capítulo 14. É uma coisa muito interessante. Eu quero que você leia comigo porque é parte da mensagem. Amém? Diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 27 ao 33. No 29, ele diz assim: disse Jesus: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Por que é que a nossa fé sofre tanta resistência ou tanta distorção? Sabe, às vezes as pessoas são resistentes à fé. E fé é algo que nós precisamos viver. Alguém usou um chavão e disse que fé não se explica, se vive. Já ouviram esse chavão? Alguém diz: fé não se explica, se vive. E é maravilhoso isso, se alguém vive a fé como ele diz. Mas nós temos fés distorcidas. E alguns têm resistência na fé. Vejamos aqui. Primeiro, problemas na formação familiar e educacional ou educacional. Distorce ou traz resistência à fé. Falta de discipulado bíblico real. Distorce ou traz resistência à fé. Faltas de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Problemas de crise existencial. Aqui ninguém tem isso, amém? Amém? Problemas de desilusão espiritual. Se fosse amorosa era fácil, né? Mas desilusão espiritual, e tem. Problemas afetivos e de codependência, que não consegue se desvincular. Quem faz o 30 semanas já sabe o que é codependência muito bem, não é? Problemas de orfandade. Quem faz o 30 semanas também sabe muito bem o que é orfandade. Problemas de orfandade por ignorância.
Alguém tem resistência, ou então ele tem distorção da fé por ignorância, por não conhecer. A ignorância é a falta de conhecimento, por não conhecer a palavra, por não conhecer a Bíblia, por não conhecer o que Deus tem para nós, ele acaba tendo dificuldades com a fé, ou por simples preconceito. O grande filósofo alemão Immanuel Kant, ele diz o seguinte: é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização aumentar, mais será empregada a Bíblia. E Immanuel Kant era de 1500. Eu fico imaginando como é que vai ser, ou como será isso. O normal é crer. Viva a fé, ou viva a fé por uma escolha de confiança e decisão. Você precisa se deixar confiar e precisa crer. Você precisa crer que Deus está no controle da tua vida. Você precisa crer que Deus está com as mãos estendidas sobre você. Você precisa crer que o Senhor é tudo o que você precisa na vida e mais nada. Amém? Jesus disse assim: e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu estou lendo na versão NVI. Na versão Almeida ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Amém? Então, para crer e ativar a fé, você precisa de coragem. Como tiveram os discípulos de Jesus, Pedro e João. Vejam isso. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso é fé. Pedro e João são presos, vão para o Sinédrio. Lá no Sinédrio assim: parem de falar de Jesus. O Sinédrio era o Senado do judeu, era a Suprema Corte judaica. E ele diz: pare de falar de Jesus. E eles dizem essa resposta. E Pedro fala algo extraordinário. No verso 4, no verso 11 ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você encontrar alguém na rua que falar para você: olha, você tem que ir para a minha igreja, porque a minha igreja salva, sai correndo, porque não é igreja, é seita. A Bíblia diz bem claro, não, olha, eu vou voltar ao versículo para você ler comigo, tá? Olha o que ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro nome. Salvação você tem em Jesus, não é na igreja A ou na igreja B. Amém? Isso é só a introdução. Eu vou entrar na mensagem agora. Nossa mensagem é viver e morrer para Deus. Amém? Então, para você morrer e viver, você primeiro decida dar pequenos passos de fé. Você já deu algum? Já deu algum? Vocês estão aí, não? É o frio, né? Desliga o ventilador, faz favor, desliga o ar-condicionado também. É o frio. Já deu algum passo? Nós temos um exemplo bem grande, um exemplo maravilhoso. Pedro, ele dá um passo de fé. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Está disposto a dar um passo de fé? Isso é fé. Isso é viver em fé. Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Alguém disse: o que é aquilo? Um falou: é um fantasma. O outro falou: será? Pedro disse: não, é o Senhor. E grita: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo andando por sobre as águas. E o que é que Jesus diz para ele? Então, para você viver e morrer por fé, diga sim ao convite de Jesus. Qual é o convite de Jesus? Venha, respondeu ele. Olha para mim. Eu fiz lá atrás uma pergunta.
O que é que você fez com o que Deus te deu? Agora eu vou dizer: você tem aceitado o convite de Jesus? Qual é o convite de Jesus? Venha. Amém? Você quer andar por sobre as águas? Aceite o convite de Jesus. Você quer superar as tuas limitações? Aceite o convite de Jesus. Você quer superar as tuas dificuldades? Aceite o convite de Jesus. E faça o quê? Venha. Venha andar com Ele. Para você viver e morrer pela fé, deixe a sua zona de conforto. Esse é o pior lugar que o crente pode estar. A zona de conforto. Aliás, isso é o pior lugar para o ser humano. É o pior lugar para o ser humano. A zona de conforto. Não serve, não presta, não dá para viver nela. Tem gente que tem um empreguinho que ganha um salário mínimo por mês, está há 15 anos nesse emprego. E diz assim: eu não vou sair porque eu quero me aposentar. Fala para o irmão que está ao teu lado: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Amém? Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto. Porque se você não sair da zona de conforto, vai acontecer o quê? Você vai continuar na mesma. Você vai continuar na mesma situação. Você vai continuar levando a mesma vidinha, a mesma rotina. Qual era a zona de conforto de Pedro? O texto diz assim: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu te falei, qual era o tamanho do barco? Era pequeno. Era um barco pequeno, sei lá, 10 pés. Era um barco pequeno, 15 pés, não sei. Era um barco pequeno. Mas ele era a zona de conforto, de segurança, de tranquilidade. Sabe quantas vezes nós vemos essa zona de conforto? Pandemia. Os crentes aprenderam a assistir a live. Você que está em casa na live, se liga. Vocês aprenderam a ficar em casa na live. Até hoje eu tenho crentes, membros dessa igreja, dizimando, ofertando em casa. E eu faço o quê? É a zona de conforto. O meu irmão disse para mim: pastor, é tão gostoso assistir o culto no sofá. É a zona de conforto. Você precisa sair da zona de conforto para experimentar o melhor de Deus. Você precisa sair da zona de conforto para provar o que Deus tem para você. Você precisa sair da zona de conforto para experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? O reverendo William Shedd disse o seguinte: os navios estão em segurança nos portos, mas não é para esse fim que os navios foram construídos. Você não foi chamado para viver na zona de conforto. Você foi chamado para estar na zona de batalha. Você foi chamado para estar guerreando. Você é soldado de Cristo. Amém? Você é soldado de Cristo. Você não está aqui para estar na zona de conforto, parado, descansando, não. O teu negócio é estar lá na frente da batalha, lutando e saqueando o inferno. Quarto ponto: elimine toda a distração e ajuste o foco. Um dos grandes problemas da igreja: distração. Você conhece isso? Todos nós temos um aparelhinho nas mãos maravilhoso. Maravilhoso. Chamado celular. Celular. É isso mesmo, né? Depois do advento do smartphone, o mundo mudou. Mudou tremendamente. E mudou para melhor. Não foi para pior, foi para melhor. Quando nós sabemos usar esse aparelho, é algo extraordinário. Mas ele traz muitas distrações. Eu estava contando, tem um macaquinho. Eu não sei como é que é aí nesses TikTok da vida, é uma coisa assim. Com um menininho chinês. E um macaquinho. E o macaquinho faz tanta coisa vestido com a roupinha, assim, um vestidinho. E ele faz coisas. E eu passo horas lá vendo o macaquinho. A minha mulher fica lá horas vendo o macaquinho. E ela ri. Ai, que engraçado, não sei o que. Pois é, olha o que ele está fazendo. Meu Deus do céu. E eu podia estar orando, mas eu estou vendo o macaquinho. E tem um outro, tem um velho, 85 anos. É o vô o quê? Vô Anésio.
E o vô Anésio fica lá tomando cerveja. Alguém já viu o vô Anésio? E ele briga que o neto esconde a cerveja dele, bota a cerveja sem álcool para ele beber e ele briga. E tem 1 milhão de views. E eu fico olhando para aquilo e falo, Jesus. E eu estou no meio. Eu estou no meio vendo também. Eu também estou participando daquilo. Quando eu podia estar fazendo outras coisas, não podia? Claro, mas é lazer. E é verdade, você tem direito ao lazer também. Eu usei uma frase outro dia, a mulher olhou para mim assim e se assustou. Eu falei, sabe o que é isso? É dopamina vazia. Sabe o que é dopamina, né? É aquele hormônio que deixa... Pois é, mas essa é uma dopamina vazia. Você pega ela, você sente aquela alegria, aquela coisinha assim, mas é uma coisinha boba, que passa rapidinho e acabou. Entendeu? Tem tantas... Podia fazer uma caminhada. Tem tantas outras coisas que você poderia fazer e ter uma dopamina muito melhor e muito mais saudável, mas você fica lá atrás dessas coisas vazias que não servem para nada. Elimine toda a distração e faça uma outra coisa. O quê? O que é que tem que fazer? Ajuste o foco. Você já foi no optometrista? Ou no oculista, como a gente fala normalmente, não é? O que você vê lá? Ele coloca uma máquina com um monte de lente, né? Começa a rodar a lente. Essa tá boa? Essa tá boa assim? Tá, eu estou enxergando. E assim, ficou melhor? É, melhorou. Então deixa eu ajustar o foco. Ele dá uma mudadinha. Agora sim, agora eu enxergo. O que ele fez? Ajustou o foco. E quando nós ajustamos o foco, começamos a enxergar melhor. Fala para o teu irmão, ajuste o foco. É necessário ajustar o foco. Esquecer as distrações. Tem coisas que nos distraem e que nos distanciam da presença de Deus. No versículo 30 ele diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O que aconteceu com Pedro? Ele vê alguém andando. Alguém disse: é um fantasma. Pedro diz: não, é o Senhor. Os outros falaram: será? Ele falou: quer ver? Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E Pedro disse: vem. E Jesus disse: vem. E Pedro, saiu andando. Aleluia. E foi embora. Olhando para quem? Para Jesus. De repente, depois que ele andou alguma distância, ele olhou e viu o vento. O que tem crente vendo o vento na vida dele? O que tem crente vendo o vento na vida dele? Ele viu o vento. Ele viu as ondas. E aí ele disse: Senhor, me socorre, porque eu estou começando a afundar. Me salva, porque eu vou afundar. Por que Pedro afundou? Porque parou de olhar para Jesus. Aprenda uma coisa, olhe sempre na direção de Jesus. Às vezes, nós somos tentados a olhar o vento, as dificuldades, não é? As ondas. Mas nós estamos aqui para olhar para Jesus. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Para as lutas? Para as dificuldades? Para o teu irmão? Sabe o que tem de crente olhando para o irmão? Já reparou ou não? A gente olha a roupa, o sapato, o cabelo, a unha, os adereços. Já viu ou não? Você viu aquela irmã, ela tinha um piercing no nariz. E você olhou, eu nem via, não sabia nem que ela tinha nariz. Eu vi o piercing. Era pequenininho, mas eu vi. Vocês já viram gente assim, não? Eu conheço uma pá. Não é? Já viu gente assim? Era pequenininho, mas eu vi. Viu? E Jesus, você viu? O culto hoje estava frio. Não era o culto que estava frio. Quem é que estava frio? Por quê? Porque eu estava olhando para a vida da irmã, para o piercing da irmã, para a roupa da irmã, para o cabelo da irmã, mas não estava olhando para Jesus. Olha para Jesus. Adore Ele, glorifique o nome dEle, porque Ele está aí. Ele habita em você. Ele habita em você. Mas eu não estou sentindo. Não está sentindo porque você está distraído, vendo outras coisas. A distração é grande. Você está metade no culto e metade nas redes sociais. E aí,
Tem uma coisa interessante, o macaquinho está pulando lá nas redes sociais, você corre e fica lá e esqueceu a palavra, não recebeu a palavra, não ouviu a palavra. Por quê? Porque precisava estar em oração, precisava estar em contrição diante de Deus, falando com Ele, buscando para entender, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Mas eu quero fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ninguém é polivalente. Só um cara que eu conheço que a médica olhou para a cara dele e falou: você tem síndrome do pensamento acelerado. Vou trocar de médico. Pode um negócio desse? A minha geriatra falou para mim: olha, o senhor tem síndrome do pensamento acelerado. Tomara que ela não esteja assistindo, porque eu passei para ela o link. Tomara que ela não esteja assistindo. Mas por acaso eu tenho síndrome do pensamento acelerado? Eu tenho pensamento acelerado? Aonde? Pode uma coisa dessa? É um absurdo isso. Misericórdia. O escritor de Hebreus diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Para onde você está olhando? Olha para Jesus. O que é que você está olhando? Olha para Jesus. Tudo que você precisa olhar é para Jesus. Quando você olhar para Jesus, as outras coisas passam e a tua vida vai melhorar, viu? Eu não vou contar, mas já contei 1 milhão de vezes aquela história do bêbado que entra na igreja para receber uma oração do pastor, porque a vida dele não ia para frente. Lembram disso? Não vou, mas quando o pastor diz para ele: olha, Jesus me revelou, viu? Deus me revelou uma coisa. O quê? Jesus está na tua casa. Tem alguém lá dentro da tua casa que é Jesus que encarnou nessa pessoa. Aí pronto. E ele falou: eu tenho que fazer o quê? Você tem que achar Jesus lá e tratar ele bem. Aí já pensou: minha sogra não é. Aquela véia não pode ser Jesus. Mas ele foi para casa bêbado. Chegou em casa, reuniu a família inteira. Falou: vem aqui, todo mundo aqui. Eu quero saber quem é Jesus aqui. Cadê Jesus? Fala para mim. Esse cara falou: coitado, bebeu tanto que já não sabe nem o que está falando. Olha. Aí ele contou a história. Porque eu fui lá, o pastor orou e falou que aqui dentro de casa Jesus estava morando em alguém. E eu quero saber quem é. Aí ele olhou para a mulher: não pode ser, gorda, depressiva, vive pelos cantos, à base de remédio. Não pode ser. Olhou para a filha: essa piriguete, também não é. Olhou para o filho: esse nóia, rapaz, também não pode ser Jesus. Olhou para a sogra: será que é a véia? Foi dormir. No outro dia de manhã ele acordou, foi na padaria, comprou pão, fez café com leite, pão com manteiga, bateu no quarto da véia. A véia falou: quem é? Sou eu, minha sogra. O que você quer? Eu vim trazer café para a senhora. A véia falou: meu Deus, será que meu genro é Jesus e eu não estou sabendo? Entra. Ele entrou: olha o café que eu trouxe para a senhora, bebe você primeiro. Ele bebeu, come um pedaço do pão. Ele comeu. Aí a véia sentou, comeu o pão, tomou o café. Ele foi embora trabalhar. A mulher dele viu aquela cena e achou bonito. Olha, o meu marido está tratando bem a minha mãe. Ela pegou um ânimo, a mulher, sabe? A depressão começou a sair da mulher. Ela começou a arrumar a casa, ajeitar as coisas. Foi fazer comida cantarolando. E a filha viu aquilo e falou: olha que engraçado, né? Depois da conversa do meu pai que tinha Jesus aqui em casa, ele levou café para minha avó. A minha mãe está mais alegre. Será que Jesus está aqui em casa mesmo? E a menina começou a ficar mais em casa, começou a tomar jeito, mudou o jeito de se vestir, começou a ajudar a mãe em casa, a cuidar da véia. Aí o menino, que só dava trabalho, começou a frequentar a escola, deixou de ir para as rodinhas dos amigos na rua, começou a ficar em casa. O pai, vendo a casa desse jeito, começou a parar de beber. E a sogra, vendo que a família estava se harmonizando, pegou o dinheirinho da aposentadoria dela e começou a pôr em casa, para ajudar a família e pagar as contas.
A família começou a pagar as contas, sair do aperto, sair do buraco. Passou alguns meses, quando é um belo dia, o pastor vai para o culto, chega na igreja, tem uma família inteira sentada no primeiro banco. Ele olhou assim e falou: opa, que é tanto visitante no culto hoje? Aleluia, né? Aí lá pelas tantas, ele apresenta aos visitantes, e o bêbado lá, o homem fala: ô pastor, eu quero falar com o senhor, eu quero contar uma bênção, eu quero falar. O que é? Eu vim aqui, o senhor orou por mim e disse que Jesus estava na minha casa. Pois é. E eu fui lá e fiquei procurando. Não achei Jesus. O senhor mentiu para mim, que eu não achei Jesus na minha casa. Mas ele falou: e a vida da família, como é que foi? Aí é diferente, melhorou. A vida melhorou bastante, Fiz as pazes com a minha sogra, minha mulher sarou da depressão, a minha filha deixou de ser piriguete, meu filho voltou para a escola, a situação financeira da família melhorou, a velha está ajudando em casa, melhorou bastante, olha, está uma bênção. Mas quem é Jesus que está na minha casa? Aí o pastor falou: pois é, quando nós olhamos para o nosso semelhante, como se estivéssemos vendo Jesus nele, as coisas mudam. Passa a ver Jesus na vida da tua família, que você vai ver que as coisas mudam. Foi exatamente isso que ele ensinou. Amém? Então aprenda uma coisa: confie que ele nunca te deixará. O versículo diz assim, olha: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não se esqueça, o nome de Jesus dado pelo anjo lá no Evangelho de Mateus é Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Ele está com você todos os dias, tem uma promessa, ele está sempre perto. Amém? Ele está sempre perto, está com você, está do teu lado, está pronto para te abençoar. Amém? Então entenda isso: toda a frustração na fé foi porque você confiou da forma errada ou na pessoa errada. Amém? Decida hoje, coloque o teu foco em Jesus. Foque na palavra e na promessa. E nós temos uma promessa dada por Jesus. O grande problema é que a gente esquece da palavra. E não podemos esquecer. Eu digo diariamente: irmãos, eu não creio em profecia. Eis que te digo, não serve para mim. Eis que te digo, xarabacai. Isso para mim não serve. Eu creio na Bíblia. Mas você não, Deus não fala com você. Fala. Você quer ver xarabacai? Vai comigo para o monte. E eu vou para o monte 3 vezes por semana. Você quer ver xarabacai? Vai para lá. Mas lá é lugar de xarabacai. Aqui eu tenho que pregar a palavra. E eu creio na palavra. E a palavra diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Se você vai dar um amém, dê um amém. Aleluia. Na versão amém dele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Se você estiver afundando, como estava Pedro, ele está com você, pronto a te pegar e te levar de volta para o barco. Te colocar no lugar certo, no rumo certo. Ele vai te colocar no caminho certo, ele vai te mostrar por onde ir. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai te abandonar. Mas eu errei e perdi o foco. E nós usamos um chavão, uma palavra muito engraçada, que está assim: o pecado é o quê? Alguém lembra o que é o pecado? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Qual é o nosso alvo? Jesus. Todas as vezes que eu deixo de olhar para Jesus e olho para outra coisa, eu pequei. Não pense que pecar é adulterar, não. Eu adultero porque eu deixei de olhar para Jesus. Se eu estivesse olhando para Jesus, eu não adulteraria. Tá? O outro fornica, o jovem fornica, porque ele deixou de olhar para Jesus. Se ele olhasse para Jesus, ele não fornicava. O outro vai para o fluxo porque ele deixou de olhar para Jesus. É o hedonismo. É o meu prazer acima de tudo. É a minha... mas eu também tenho direito. Tem, eu não estou dizendo que não tem. Mas nós precisamos lembrar que temos que ter em nossa mente, isso é fundamental. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando você estiver buscando o reino, você nem lembra das outras coisas, porque o reino te preenche. Essa é a verdade. Creia que Jesus está no comando e os ventos vão passar. O versículo 32 diz: quando entraram no barco, o vento cessou.
Amém? Entenda isso, quando você olha para os ventos da vida, eles se distraem. Mas quando você olha para Jesus, os ventos desaparecem. Amém? Olha para mim, fala para o teu irmão aí do lado, mas fala com vontade, tá? Confie que os ventos vão passar. Continua aqui, olha aqui para mim. Mas olhe para Jesus e não para eles. Amém? Aprenda isso, confia, os ventos vão passar. Mas olha para Jesus, não fica olhando para o vento não. Não fica olhando para a onda, para a dificuldade. Irmão, se eu tivesse que olhar para as dificuldades, eu morria. Você tem conta para pagar? E já ficou pensando no dia 1º, como é que eu vou pagar as contas do dia 30? Já ficou assim não? Já ficou ou não? Eu vivo isso todo dia. Eu pego a conta que eu tenho para pagar e falo, Jesus, paguei mais uma, minhas outras, não sei, mas eu quero saber. E agora eu aprendi, eu vou contando vitória todo dia. Paguei essa, aleluia, glória a Deus. Amanhã Deus proverá. E quando é amanhã eu pago também, aleluia, glória a Deus. Depois da manhã Deus proverá. E assim vai, e Deus vai agindo e vai dando vitória. Mas você tem que olhar para Jesus e não para o vento. Você tem que olhar para Jesus e não para a dificuldade. Amém? Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 27. O pastor Carlito Paes usa uma frase bonita. Ele diz assim, se até as ondas e os ventos sabem o seu nome, como não vai ficar tudo bem comigo no presente e no futuro? Descanse a sua alma. Se o vento obedece, se o mar obedece, descansa a tua alma. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle desse teu problema. Deus está no controle dessa tua dificuldade. Descansa a tua alma. Aleluia. Sabe, às vezes quando a gente fica assim, preocupado, angustiado, o que a gente procura fazer, hein? Pedro usou uma frase um dia, ele estava angustiado, deprimido, desiludido. O que Pedro disse que ia fazer? Alguém lembra? Pescar. Pedro disse assim, eu vou pescar. E todas as vezes que você quer fazer uma coisa que não é a vontade de Deus, aparece 3 ou 4 atrás que dizendo, eu também. Os outros disseram, nós também vamos. E encheram o barco e foram pescar. Foi o dia que eles encontraram Jesus no mar. Porque Jesus foi buscar eles lá no mar. Viu? Foi nesse dia. Declare sua fé visível em um reino invisível. Aprenda isso. Tiago disse que a fé sem as obras é morta. Nós precisamos aprender e entender bem o que ele quer dizer com isso. Quando ele está dizendo obra de fé, é exatamente isso. É exatamente isso. Você descansar no Senhor, sabendo que Ele vai te dar vitória. Eu estava dizendo hoje pela manhã, essa mesma mensagem lá no setor G, eu estava pregando lá na outra igreja, e eu estava dizendo, irmãos, às vezes, eu estou descansando no Senhor, mas tem coisas que Deus não faz, viu? A gente tem uns negócios, a gente tem que entender isso. Tem coisas que Deus não faz. Tem coisas que Deus não põe a mão. Sabe, de vez em quando a gente não entende isso. Mas pai, é muito comum ver isso. O teu filho faz alguma coisa. Por exemplo, ele se endivida porque gastou demais. E aí o pai faz o quê? O que é que o pai faz? Cadê os pais? O que o pai faz? Ajuda a pagar? Então, tá vendo? Não ajuda não. Tá errado. Não pode ajudar. Quem foi que se endividou? O filho. O pai não tem obrigação de pagar. Põe na tua cabeça isso, pai. Você tá educando mal o teu filho. Você fez conta, meu filho? Fiz. Se endividou? Me endividei. Então, segura o rojão. Quem vai sujar o nome é você. O nome que vai para o SPC é o teu. O nome que vai para o Serasa é o teu, não é o meu. Se segura aí. Agora, se eu for lá e pagar, sabe o que vai acontecer? O mês que vem, ele vai fazer a mesma coisa. Confiando em quem? Confiando em quem? No pai. Não, meu pai vai chegar junto. Pronto, você criou um mau costume e ele está mal. Deus faz a mesma coisa, viu? Se você fizer errado, estou cheio de crente fazendo isso, estou cansado de ver. O crente não consegue comprar um fusquinha, mas ele quer comprar uma nave. Não, Deus vai me dar graça para pagar. Não vai não. Não vai não. Não se iluda, irmão. Sabe, nós queremos dar a Deus o que não é dele. A conta é minha.
Deus não fez conta não. O cara que extrapolou fui eu, não foi Deus. O Senhor cuida, claro que cuida. E ele disse bem claro, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que outras coisas ele está falando em Mateus? Já leu o contexto de Mateus 6? Já viu o contexto? Ele está falando sobre comida, roupa e casa. Mais nada. Ele está falando sobre isso, tá? E o profeta Isaías abre o bocão e diz: por que gastai o vosso dinheiro e o fruto do vosso trabalho com aquilo que não é pão? Está lembrado? Então Deus não vai pagar a tua conta, não vai fazer. Tem uns milagres que uma vez eu vi uns milagres, gente. Olha, a minha mãe dizia que é melhor ouvir do que ser surdo, né? Então, eu vi um sujeito contar um testemunho que eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou incrédulo. Não, porque eu tinha uma conta no banco de mais de 30 mil reais e eu passei na porta do banco e eu senti no coração, fui lá e passei. O banco estava fechado, mas eu passei a toalhinha no vidro do banco assim, olha. No outro dia eu voltei no banco, não devia mais nada. Me desculpa, mas essa conversa não desce. Eu tenho dificuldade com isso. Infelizmente eu tenho, viu? Declare a tua fé visível em um reino invisível. Olha o que diz o texto. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O grifo é meu, tá? Declare hoje: Jesus é o Filho de Deus. Aprenda isso. Isso sim eu tenho que declarar no mundo espiritual: Jesus é o Filho de Deus. Porque tem religião negando isso também, viu? Tem crente negando isso também. O cara diz que é crente, anda com a Bíblia debaixo do braço negando isso, que Jesus é Deus. Tem crente negando isso, que Jesus é Deus. Mas aprenda, declare no mundo, ou seja, declare a sua fé visível em um reino invisível. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Deus me amou e me fez seu filho através de Jesus. João capítulo 1, verso 12, tá? Eu não estou mais sozinho, eu tenho um pai, eu tenho uma família, eu tenho alguém que se preocupa comigo, que é Jesus. Amém? Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte: uma fé pequena leva pessoas até o céu, mas uma grande fé traz os céus até as pessoas. Aleluia. Isso foi o que disse Spurgeon, aquele grande pregador que todo batista é apaixonado por ele. Eu vou concluir. A sua fé é maior do que os seus medos, e você é maior que sua dor e a sua frustração. Olha aqui, João 1,46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Aleluia. Quando nós declaramos por meio da nossa fé, nós apressamos o nosso destino. Não se deixe enganar pela circunstância. Aprenda uma coisa: é impossível. Amém? É impossível, mas Deus pode. Parece não ter saída, mas Deus abre portas. Veja o que Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. Ele acalma o vento, faz cessar as tempestades, anda por cima das águas e vem em teu socorro. Ele não te deixa perecer, nem se sucumbir diante do bravo mar. Ele é o Deus do impossível, e é aquele que torna tudo possível ao que crê. Você crê? Tome posse, confie nessas promessas hoje. Amém? Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Salmo 66, 5. E no 34:8 ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Nós estamos aqui para viver e morrer para Deus. Amém? Não é nada sobre nós, é sobre Ele.
Não é nada sobre a minha vida, é sobre Ele e para Ele. Somos aqui seus filhos amados, seus servos escolhidos para dar frutos. E não estamos isentos de sofrimentos, nem de ventos, nem de tempestades. Mas temos a segurança, pois Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Que Deus te abençoe. Fique de pé.